Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Jesus acalma uma tempestade. Coisa difícil a gente enfrentar a tempestade, né? Não sei quantos aqui já enfrentaram a tempestade daquela que carrega telhado, cai pedra de gelo e vai quebrando tudo. Eu lembro ainda menina, no dia que o Sebastião Mendes Barro, olha só gente, ganhou a candidatura da prefeitura aqui de Valadares. O povo foi para a rua comemorar, caiu uma chuva de pé do pastor. Voltou todo mundo murchinho para dentro de casa. Minha mãe tinha ido comemorar, voltou. É tempestade, põe o povo para correr, não é? Mas só que tem hora que não tem jeito de correr. Foi o que aconteceu aqui nesse dia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Vamos falar isso juntos? Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava o barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus, a tua palavra, ela é viva, ela é atual. A tua palavra, Senhor, nos traz bálsamo que precisamos para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, renova a nossa fé. A tua palavra, Senhor, nos ajuda a caminhar. Deus, e nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesse momento. E te pedimos, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que teu Espírito Santo esteja à vontade no nosso meio, trazendo as mentes cativas ao Senhor Jesus, repreendendo do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao teu. Fala comigo, Deus, fala através de mim. Meu Pai Celestial, que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver, né, durante a leitura aqui da palavra, que vários textos na Bíblia nós encontramos que falam sobre a situação dos discípulos com Jesus em algum barco. E nós ensinamos muito as crianças, né, em relação, tem até um cântico que fala: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Porque é importante lembrar que a importância de Jesus no nosso barco. Nós também vimos, tem um texto que a Bíblia nos conta nos evangelhos, que um dia Jesus falou assim: olha, vocês podem ir que eu vou ali orar. Os discípulos falaram assim para Jesus: nós vamos deixar um barquinho aqui para o senhor, viu? Depois o senhor pega o barco e pega a gente lá na frente. Jesus foi orar, os discípulos foram embora. O que aconteceu? Uma tempestade. Jesus não precisava de barquinho, né? Jesus foi andando sobre as águas. E ele chegou, entrou no barco e cessou a tormenta. Essa situação aqui, que nós lemos agora, ela é diferente. Jesus já estava dentro do barco. Jesus já estava ali dormindo e uma violenta tempestade se abateu sobre eles, quase levando o barco a naufrágio, quase afundando. E eu imagino que a surpresa que os discípulos tiveram ali nessa situação, é porque Jesus estava no barco. Jesus estava ali. Por que aquilo estava acometendo a eles? Por que aquilo estava acontecendo com eles?
Com o que aconteceu, eles aprenderam duras lições que muitos de nós precisamos aprender, né? Que nós precisamos aprender no dia a dia da nossa vida. O tema da nossa mensagem hoje é a presença de Jesus no barco. Mas nós vamos ver, pode passar, que a presença de Jesus no barco não é garantia de uma jornada tranquila. Jesus está no barco, isso não quer dizer que a jornada vai ser toda tranquila. Eles aprenderam isso aí. É bem possível que os discípulos tenham pensado que o fato de Jesus estar ali no barco, que nada iria acontecer, né? Que eles iriam chegar do outro lado, né? Do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como eles têm costume de chamar. No livro de Mateus 8, 24, diz que o barco, ele era varrido pelas ondas. Ia para um lado, ia para o outro, sem que os discípulos pudessem fazer nada. De tão forte que era a tempestade, de tão forte que era o vento, né? Eles não conseguiam mudar o curso. Jesus tinha falado para eles, passemos para outra margem, mas eles estavam assim, nós não vamos conseguir chegar lá do lado de lá. O Mar da Galileia, ele é conhecido por vários nomes. Tem conhecido por Lago de Genezaré, Mar de Quinerete e Mar de Tiberíades. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. É muito grande, por isso que eles confundem com o mar. E o que acontece ali? Ele é em volta de despenhadeiros e montanhas. Tem hora que o vento frio da montanha choca com o vento quente de baixo. Então, vira tipo um redemoinho ali, aquele negócio, dá um choque. E vem as tempestades, vem os ventos, e a coisa fica ali estranha para aquele povo. O interessante é que alguns dos discípulos, sendo pescadores, eles sabiam que aquilo ali poderia acontecer, que eles já conheciam, né, aquela situação. Eles, por certo, eles já haviam passado por aquela situação também. Mas o fato que agora, que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Na perspectiva deles, isso fazia grande diferença. Daí a razão deles ficarem tão desesperados e acordarem Jesus. Eu não acho que eles acordaram Jesus de uma forma muito delicada. Jesus estava muito cansado. A Bíblia fala que ele tinha passado o dia inteiro curando, orando, andando. E ele entrou no barco, pegou o travesseiro, se ajeitou ali. E ele não acordou com o desespero dos discípulos, ele não acordou com o balanço do mar, ele não acordou, né, com o barulho da tempestade, ele não acordou. Ele estava dormindo profundamente. Aqueles discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. Eu não sei se eles sacudiram Jesus, mas às vezes quando a pessoa está dormindo muito profundamente, né, você tem que dar uma sacudida. Infelizmente, nós ouvimos algumas pregações que às vezes vendem um evangelho, anunciando um evangelho barato, um evangelho adocicado, um evangelho sem cruz, prometendo jornadas tranquilas para todo aquele que aceitar Jesus. Venha até Jesus e os seus problemas acabarão. Você não vai ter mais problema. Infelizmente, nós ouvimos esse tipo de mensagem. Não foi isso que Jesus deixou para nós. Jesus falou assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Nós vamos ter sim problemas, nós vamos ter sim tribulações. Não se deixem enganar que o fato de nós termos entregado a nossa vida ao Senhor Jesus e estarmos prosseguindo para o alvo, isso não significa que nós teremos uma jornada totalmente tranquila. Todos nós passamos por tribulação, todos nós passamos por problemas, todos nós. Enquanto vivermos aqui nesse mundo, por mais fiel que nós possamos ser ao Senhor, estamos sujeitos a passar pelas tribulações, como todos passam. Como todos passam. O sol, ele nasce sobre os bons e os maus. Não é assim que a Bíblia fala? Todos nós. Tem um cântico
aqui que nós estamos cantando na igreja, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele é, eu adoro pelo que Ele é, eu não adoro pelo que Ele faz. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Nós seguimos Jesus pelo que Ele já fez. Nós amamos o Senhor pelo seu sacrifício vivo ali na cruz, pela misericórdia de Deus para conosco. Lá em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio, Ele se ofereceu como sacrifício vivo, para que chegasse até nós o seu sangue, e fôssemos lavados e remidos no sangue de Jesus dos nossos pecados. E através de Jesus Cristo nós termos livre acesso diante de Deus, nosso Pai. E quando nós terminarmos aqui essa vida, nós temos a certeza que iremos morar com o Senhor Jesus. Isso Ele já fez. Ele já fez. Nós não adoramos e servimos ao Senhor pelo que Ele fará. Nós adoramos e servimos ao Senhor porque Ele já fez. Devemos seguir Jesus pelo que Ele está pronto, pelo que já está pronto, e não pelo que Ele irá fazer. Tudo que Jesus irá fazer na nossa vida é consequência do que Ele já fez. Tudo que acontece é consequência do que Ele já fez, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor para conosco. Então preste atenção nessa verdade. A presença de Jesus no barco da nossa vida faz uma grande diferença, mas nem sempre nos garante uma jornada tranquila. Nem sempre. Outra coisa que nós aprendemos: a presença de Jesus no barco não é garantia de solução imediata dos problemas. Não é. Como nós já citamos aqui, Jesus entrou no barco e disse o quê? Passemos pela outra margem. Ele entrou, pegou seu travesseiro, dormiu profundamente, e só acordou quando os discípulos o chamaram com intensidade. A tempestade era tão forte que eles não conseguiam fazer o barco chegar do outro lado, nem tirar a água que estava entrando no barco. Não dava. A água caía de cima, a água entrava pelas ondas. No começo da tempestade, talvez eles pensassem assim: não, nós temos experiência. Aqui vai dar para terminar a jornada tranquilo, nós vamos resolver esse problema como nós já tínhamos feito antes. Mas não foi assim. Não foi com a rapidez que eles pensavam que poderia ser feito. E a presença de Jesus no barco não impediu que eles fossem atingidos por aquela violenta tempestade. Não impediu. Nem trouxe solução imediata. Eles passaram por aperto. Eles tentavam de todas as coisas. E a gente fica pensando assim: Jesus estava ali dormindo profundamente, né? Mas será que ele não estava sabendo ali o que estava acontecendo? Será que ele não sabia que os discípulos se encontravam em apuros? Será que ele não sabia que os discípulos estavam precisando de ajuda? Lá no Salmo 121 fala que Deus não dorme nem cochila. Tudo bem que Jesus estava na sua condição de homem, ele estava cansado, ele foi dormir. Mas nós podemos também ver que Jesus era o mestre. E como mestre, ele sempre queria ensinar algo novo para os seus discípulos. E aquela ali era uma excelente ocasião. E uma das coisas que ele quis ensinar para aqueles discípulos é que quando mais precisamos ouvir a voz de Jesus, ele se silencia, é porque ele deseja nos falar através do seu silêncio. Quantas vezes Deus silencia e no nosso coração nós sabemos o que Deus está falando? Espera mais um pouco, não é tempo. Aquieta-te, né? Quantas vezes Deus vai falando? Através do silêncio. Nós vemos que Elias ficou ali na caverna, veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Depois veio uma brisa suave, silêncio, e aí sim, Deus falou com ele. Quando mais precisamos do seu socorro e ele fica imóvel, é porque ele quer nos fazer exercitar a fé, como aconteceu nesse caso. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, com a nossa mente
ligada no Senhor. Porque nós precisamos entender que quando as tribulações vêm nas nossas vidas, é uma oportunidade que Deus está nos dando de aprender, uma oportunidade que Deus está nos dando de nós sermos melhores, de nos levar mais adiante, de sair da situação que nós estamos. Sempre é uma oportunidade. Jesus, ao ser acordado, ele pergunta assim: onde está a fé de vocês? Aí fica claro que era um treinamento. Jesus estava treinando aquele povo, né, era parte do treinamento. Que fé é algo que se exercita em tempos difíceis. Ninguém fica exercitando a fé em tempos de bonança. Você não precisa de crer muita coisa, né? Fé é para tempos difíceis. Pastor Natalino sempre conta um caso aqui, que o menino dele tinha 5 anos de idade, quando ele foi acometido de meningite. O menino ficou mal. E o pastor Natalino, como pai, também estava muito abatido. E chegou um pastor amigo dele, passou a mão no ombro e falou assim: olha, fé é para essas horas. Fé é para essas horas. Então, por isso que a fé é algo que nós exercitamos em tempos difíceis. Fé é para isso, para nós colocarmos em prática. Enquanto isso, nós vamos orando, nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos louvando ao Senhor, enchendo o nosso coração da presença de Deus, porque quando vier a fé, quando vier o problema, a nossa fé está alicerçada no Senhor. Mas talvez você esteja aqui nessa noite, esteja pensando que Jesus está dormindo em relação aos seus problemas. Jesus, será que está dormindo? Está demorando tanto para vir ao seu encontro? Tem hora que a gente fica: Senhor, o Senhor não está me escutando? O céu está blindado? A oração não está passando daqui do teto e vai ficando. Mas pare para pensar um pouco. Talvez Deus está te treinando. Deus está habilitando você para grandes coisas. Mas tudo no tempo, porque tudo no tempo de Deus é perfeito. A resposta certa vem do Senhor. Deus garante em sua palavra que passaremos por provações além do que nós possamos suportar, além das nossas forças. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 13, que fala assim: olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Se a solução do problema ainda não veio, é porque Deus não terminou o seu trabalho na sua vida. Se ainda não chegou a resposta, é porque Deus está trabalhando. Tem até um cântico que a gente canta, né? Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Deus não se esquece de nós. Deus, ele nos vê, Deus nos acha. Quando nós clamamos o Senhor, ele fala: eu estou aqui, eu estou aqui. Deus está no alto e sublime trono, ouvindo as nossas petições pela sua misericórdia. Mais uma coisa que aprendemos nessa situação, que os discípulos aprenderam também, que a presença de Jesus no barco não é garantia de que o barco da nossa vida não vai se encher de água. O barco dos discípulos encheu de água. No versículo 37 diz que a tempestade foi tão forte que as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Por que o barco estava enchendo de água? Nós já dissemos, era água da chuva e era água do mar que entrava. E aquilo, o barco, ele foi ficando pesado com aquela quantidade de água. Então, ele estava sujeito a um naufrágio. E Jesus estava ali dentro do barco. E os discípulos, aí a gente volta na pergunta que os discípulos fizeram: mestre, não se te dá que morramos? Não se te dá que morramos? Jesus estava no barco, ele deveria impedir aquela situação. Não era para nem ter deixado de chegar a situação do jeito que chegou. Não é assim que às vezes a pessoa fala? Ai, mas se o Senhor está comigo, ou talvez nós escutamos, você ora tanto, você clama tanto ao Senhor, a situação só está ficando mais apertada. Jesus está no barco. Jesus está no barco. A situação era grave. Eles se sentiam inertes, eles se sentiam impotentes, incapazes de fazer qualquer coisa, não tinha mais o que fazer.
Não tinha mais. Por fim, a força vai embora. Quanto mais eles trabalhavam, mais o barco se enchia de água. Quanto mais eles se mexiam, mais feia a situação ficava. Quanto mais eles tentavam fazer alguma coisa, maior era a sensação de fracasso. Olha que situação. Quanto mais eles tentavam levar o barco para outra margem, mais distante eles ficavam. A situação estava para eles irremediável, não tinha mais jeito. Então a impressão que dava é que tudo estava perdido, porque a presença de Jesus no barco não impediu que a água entrasse dentro do barco. Essa situação que eles tinham. Será que às vezes nós não nos sentimos assim muitas vezes? Quando as águas estão entrando no nosso barco e ameaçam a nossa vida e de inundar e afundar o barco das nossas finanças? Será que às vezes nós nos sentimos assim ressentidos com o Senhor, quando as águas desta vida tentam inundar e afundar a nossa saúde, a nossa família, a nossa esperança, a nossa fé? Quantas vezes a gente vai vendo a água entrando e a gente pensa: Jesus, tem misericórdia. Parece que a coisa não vai acontecer. Creio que essa é uma das razões, um dos sentimentos de acharmos que Jesus que está no barco da nossa vida, ele teria que obrigatoriamente nos livrar de impedir de passarmos por esse tipo de inundação. Se nós começarmos a pensar assim, vai ter muita gente aí chateada com Jesus. Ah, Jesus, você não está no barco? O barco está enchendo de água. Quem sabe é isso que está passando no seu coração nesses últimos dias e até mesmo fazendo você pensar em desistir. Mas eu quero te dizer nessa noite, não desista. Fique firme. Jesus está no barco. E quando ele entrou no barco, ele disse o quê? Passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Então, o que fica para nós aí na conclusão disso tudo é que a presença de Jesus no barco da nossa vida nem sempre é a garantia de uma jornada tranquila. A presença de Jesus no barco da nossa vida nem sempre garante que o barco da nossa vida será atingido pelas águas revoltas dessa vida. Não é garantia. Mas preste atenção. Mas a presença de Jesus no barco de nossa vida garantirá uma chegada segura. É por isso que ele disse antes de começar a viagem: passemos para outra margem. Nós vamos chegar lá na frente e depois nós vamos poder olhar para trás e ver a caminhada. Como que Jesus esteve conosco todos os dias. Como ele nos deu o livramento. Como ele abriu as portas. Como ele fechou a boca do leão. E nós continuamos andando. Nós continuamos andando. Não por causa da nossa força, mas porque ele estava presente no barco, ele nos fortaleceu. Ele nos falou: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vai passar, vai passar. Porque a tribulação do tempo presente não é para comparar com a glória do porvir. Eu estou com vocês. Fique firme, fique firme. Jesus sabia que apesar das dificuldades e empecilhos que eles estavam vivendo, que eles levantariam e chegariam sãos e salvos, pois tudo seria vencido. Só Jesus tem o poder de nos fazer chegar do outro lado. Por isso, mantenha Jesus no seu barco. Chame Jesus para fazer parte da sua vida. Fala para o Senhor, como nós estamos lendo aí, o livro de Êxodo, Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for à minha frente, não for à frente desse povo, eu não quero ir. Eu não vou dar um passo. Jesus, a situação está difícil, mas pior vai ficar se eu não tiver o Senhor, porque aí sim, aí o barco afunda. Tinha um cântico que antigamente falava assim: eu tenho um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. Você chame Jesus para ser o capitão do seu barco, para tomar o leme da sua vida. Com Jesus, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém? Por isso vale a pena tê-lo no barco
de nossa vida. Deus não passa na nossa mente, Senhor, viver um dia que sequer, que não seja com o Senhor na nossa vida. Nós podemos falar como Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, se só o Senhor tem a resposta, se só o Senhor é o nosso socorro. Pai, nesta hora, Senhor, nós dizemos ao Senhor: nós queremos, nós precisamos do Senhor no barco da nossa vida. Sabemos das lutas que enfrentamos, mas sabemos, Senhor, que nós não pereceremos, nós não morreremos, antes viveremos e contaremos as bênçãos do Senhor. Meu Deus, as tribulações vêm, as angústias vêm, as dificuldades vêm, mas o Senhor não vem, o Senhor já está conosco, o Senhor já está no nosso barco, por isso que nós não abrimos mão da presença do Senhor conosco. Deus continua, Senhor, nos fortalecendo. Meu Pai Celestial, que em nós sempre haja esse espírito de dependência do Senhor. Pai Celestial, que nós possamos estar dependentes, Senhor, sempre do Senhor, da Tua presença nas nossas vidas. Abençoa os Teus filhos que aqui entraram nessa noite, para buscar do Senhor, meu Deus, a resposta, para buscar do Senhor, meu Deus, a ajuda que tanto necessita para viver as tribulações dessa vida. É o que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.